No programa de hoje vamos falar sobre a vida de um professor universitário. Roda a vinheta. No programa de hoje a gente recebe Igor Savenhago, que é professor da Universidade de Franca, a Unifran, e a gente vai falar um pouquinho sobre como é a vida de um professor universitário que viaja com os alunos, que é um negócio bem interessante. Igor, obrigado pela sua participação no programa Tá Pego. Opa, eu que agradeço, estamos aí à disposição. Igor, nós estamos gravando hoje em Vitória, né? No congresso que a gente está participando. Como que é esse negócio de professor universitário que viaja? Esse processo ele começa lá na universidade, né? É um processo que começa ali no dia a dia com os alunos, na lida com eles, né? Com os estudantes. E a gente procura sempre incentivar que a universidade saia das quatro paredes da sala de aula, né? Que a universidade vá conhecer o mundo aí, vá conhecer outros processos, outras oportunidades, que os estudantes reconheçam aquilo que eles podem fazer, né? Extrapolar os limites ali da vida na universidade em que ele estuda, e explorar um pouco o que esse mundão aí oferece, né? No caso de Vitória, vida ruim, né? É, bom é difícil, né, gente? Está aqui num hotel, de vez em quando a gente vai para a praia aqui, mas a gente está concentrado aqui também no Congresso, na UFES, na Federal do Espírito Santo. Viemos aqui com 7 trabalhos da Unifran, concorrer aí no Expocom, que é a Exposição de Pesquisa Experimental em Comunicação, promovida pelo Intercom, que é o maior congresso de comunicação do país. E nós estamos vivendo a fase regional, teremos a nacional ainda em Belém do Pará em setembro. Que estaremos lá, se Deus quiser. Então, eu sempre procuro estimular com que os alunos façam trabalhos durante a vida universitária e a gente mande para festivais, para congressos, para ver essas possibilidades, para que o aluno saia da zona de conforto ali. Às vezes ele está muito acostumado com aquela rotina do curso noturno, né? Trabalha de manhã e à tarde, vai para a faculdade à noite, aquilo acaba virando uma rotina, ele acaba enxergando o curso como rotineiro, como cansativo, e é sempre bom sair, respirar um ar diferente. Se abrir a novas experiências também, né? Sim, isso agrega muito, né? Como experiência de vida, inclusive. Poxa, durante o meu curso eu fui com o professor Igor, né, lá em Vitória, no Intercom, isso me marcou muito. Ele acaba pensando num projeto diferente, ele quer viajar com a turma de novo. Então, e o Intercom, no caso, para a comunicação, ele acaba dando as diretrizes para que a gente trabalhe nas nossas universidades, né? Que a gente trabalhe de forma doméstica ali. Então, eu já há 9 anos que trabalho com as diretrizes do Intercom, nos cursinhos que eu dou aula, porque ele aponta os caminhos que estão sendo discutidos pelos pesquisadores de comunicação no Brasil todo, né? Então, os principais assuntos que estão sendo discutidos, o que está mais em evidência, quais são as pesquisas que estão sendo feitas na área, quais são as universidades que estão mais em evidência, né? Quais são os pesquisadores do momento, que a galera está lendo, que tipo de movimentos que estão acontecendo nas universidades. E muitas dessas universidades são públicas, né? O que está acontecendo também na universidade pública, que às vezes é desconhecida pelo estudante da privada ou vice-versa, né? Então é uma forma de integrar esses dois mundos, trazer o estudante da universidade privada para a pública, apresentar o pessoal da universidade privada para o aluno da universidade pública também. Que é uma realidade diferente, né? Exatamente, para que a gente promova essa integração, né? Na pública existe uma dinâmica um pouco diferente, até por conta das características de cada uma, né? A universidade privada ela é vista mais como uma empresa, ela é uma vendedora de cursos, né? Ao passo que a universidade pública é o Estado que tem que bancar, né? que de alguma forma bancar os estudos, né? É o Estado que tem que estar ali presente, não é o mercado, como é na universidade privada. Então existe uma diferença de concepções, mas nenhuma concepção que desmereça a outra, né? Então a gente traz os alunos para cá para poder fazer essa integração, perceber o que está acontecendo na universidade pública, como é que o Estado está vendo a educação no momento e como é que o pessoal da pública encara também
a educação gerida pelo mercado, que é no caso da universidade privada. A gente vive hoje um momento complexo na educação. Sim. Nosso momento educacional não é dos melhores, principalmente nas universidades e nas públicas ainda com um pouco mais de afinco por causa da retirada de verbas, essa coisa toda. Como que você vê toda essa situação envolvendo a universidade? A gente vê com uma certa preocupação, porque o professor universitário, no meu caso, acredita que os caminhos para um país diferente, né, para um país com mais justiça social, para um país que olha para os pequeninos, para as pessoas com condições de vida diferentes, aquelas que não têm acesso tão fácil aos bens de consumo, né, aos bens de capital, a gente olha com uma certa preocupação. A universidade pública no Brasil ainda é o lugar da pesquisa. A universidade privada, como ela está mais ligada às questões de mercado, então ela prepara mais para o mercado, para a vida no mercado, né? A ideia da universidade privada é preparar o profissional já para entrar no mercado de trabalho e fazer a diferença no mercado. No caso da pública, o lugar da formação do pesquisador e o lugar onde são elaboradas as pesquisas científicas no país, esse lugar é a universidade pública, com recursos porque tem mais governamentais. O governo tem mais recursos para bancar isso, né? Até porque a universidade pública tem já uma tradição na pesquisa, né? Ela forma, mais do que formar para o mercado, ela forma pesquisadores. A tendência, o foco da universidade pública é formar pesquisadores, pessoas que vão se dedicar, às vezes, uma vida inteira por uma causa, né? Então, tem pesquisadores lá que são especializados, por exemplo, em questões de gênero, desigualdade social, democracia, que vão se debruçar a vida inteira nisso. Então elas vão se especializar muito naquilo e essas pessoas acabam virando referência. Para nós, inclusive, que estamos atuando como docentes na universidade privada, né? Nós estamos lendo pesquisadores da universidade pública, nós estamos indicando pesquisadores, livros para os alunos que saem de pesquisas da universidade pública. Então, esse momento de uma certa tensão, conturbado, ele acaba prejudicando todo mundo, né? Ele prejudica a gente que atua na universidade privada. No meu caso, eu também estou na pública, né? Eu estou lá pesquisando, eu faço doutorado na Federal de São Carlos. Então, eu uso isso também como um esforço para integrar o pessoal da privada com o pessoal da pública, no meu caso, porque o conhecimento que eu estou adquirindo lá eu quero trazer para a sala de aula. E eu vejo com bastante preocupação, porque a gente ainda não enxerga para que rumo, né, para que caminho que esse processo todo vai. Não tem nada muito claro, né, para onde que o governo quer levar a educação desse país. Não tem muito claro, não tem muito claro. O que a gente acredita é que há um certo incômodo com as pesquisas que saem ali da universidade pública, principalmente na área de ciências humanas, né? Porque muitos dos temas que estão estudados ali não são bem vistos pelo grupo que atualmente ocupa o poder no país, né? Esse governo tem uma visão diferente, não vamos falar se ela é uma visão ruim ou boa, mas vamos falar que é uma visão diferente. Distou um pouquinho do que a gente está acostumado. Um pouco mais liberal, né? Que destoa um pouquinho desses processos que vem acontecendo na universidade pública. Então a gente acha que é uma falta de simpatia mesmo por essa visão que permanece na universidade pública durante muitos anos. A gente vai para um pequeno intervalo e já voltamos. Atenção Guará! Agora no açougue da Isabel tem o espetinho e lanchinho de linguiça do Laércio. Venha experimentar, é uma delícia! Lanchinho de linguiça com queijo e alface. Ligue e peça o seu que entregamos bem quentinho. Fone 3831-2494 ou pelo zap 99971-4227. Espetinho e lanchinho de linguiça do Laércio. Avenida Antônio Ribeiro dos Santos, no açougue da Isabel. Somos a Busa. Empresa 100% nacional, localizada no estado de São Paulo, na cidade de Guará, às margens da rodovia Anhanguera.
Estamos no mercado há mais de 60 anos. Possuímos um parque fabril moderno e em constante desenvolvimento. A maior e mais moderna fabricante de algodoeiras da América Latina. Nossa produção é programada através de softwares avançados que garantem precisão e qualidade durante a fabricação. Busa. Tecnologia, inovação e responsabilidade social. Estamos de volta. Igor, como que você vê o futuro da educação universitária no Brasil? Você tem como você fazer um parâmetro, alguma coisa, pensar nisso? Eu acho que nós estamos amadurecendo, né? É um processo que vem acontecendo, envolvendo cada vez mais gente, né? Em anos anteriores, aí, nos últimos anos, o Brasil conseguiu colocar mais gente na universidade. Essas pessoas que antes não tinham acesso à educação passaram a conhecer o que é a educação superior, passaram a avaliar possibilidades e a vislumbrar uma situação diferente para suas vidas e para o país. Então, essa quantidade de gente que veio para a universidade ao longo desse tempo, essa galera é uma galera que despertou para uma consciência política, é uma galera que não aceita mais determinadas imposições sem que haja um diálogo, sem que haja uma conversa, né? Sem que se sente numa mesa para se colocar as situações e discuti-las. Mas tudo isso é um processo, né? Isso demanda muito tempo, né? Em contrapartida, eu vejo que houve uma evolução na educação superior, mas na educação básica, na educação de nível fundamental e médio, eu ainda vejo o país muito aquém das suas necessidades. É preciso aprimorar os processos de formação, tanto de professores, quanto dar condições para que esses professores trabalhem dentro das escolas. Nós vemos ainda escolas bastante sucateadas, escolas que não têm o mínimo de material nem de higiene, né? Os governos não conseguem atender as necessidades básicas do país. A gente viaja para alguns congressos em municípios, por exemplo, do Norte e Nordeste, em que a gente vê a infraestrutura ainda precaríssima para a educação e crianças que vão para a escola para atender uma primeira necessidade, que é matar a fome, que é comer. Quanto mais pensar que essa criança está preparada para sentar numa cadeira de escola e aprender alguma coisa, porque ela vai com o intuito de se alimentar. Porque falta, 90% das vezes falta em casa. Então eu vejo a educação brasileira ainda caminhando muito devagar, muito lentamente. Era preciso ter um investimento maciço em educação, como fizeram outros países que estavam no nível do Brasil, em desenvolvimento, e que cresceram muito com o investimento em educação. Investimento na formação da criança, investimento na continuidade dessa formação para o adolescente, para que isso culmine no ensino superior, que prepare o estudante para a vida e para enfrentar os desafios do mercado, né? Porque o mercado é um desafio, né? As exigências são muitas, ninguém diz que vai ser fácil em área nenhuma, ainda mais nas condições que o país está vivendo na sua economia, né? Atravessando bastante dificuldades. Então não vai ser fácil. E o aluno, às vezes, ele sai do curso superior às vezes bastante preparado no conteúdo, ele tem bastante conhecimento, mas ele não tem, às vezes, um preparo emocional. Falta vivência do mercado também, justamente, né? Para enfrentar essas dificuldades, né? essa vivência de mercado. E essa iniciativa de trazer os estudantes para uma viagem, sair da zona de conforto, sair das paredes da universidade, conhecer outras possibilidades, entrar em contato com outros trabalhos que estão sendo produzidos aí fora, isso abre os horizontes, porque, puxa, eu não pensei nisso, eu poderia ter pensado nisso, olha que trabalho legal. E isso é isso que ajuda a dar a vivência de mercado. Então, nós vivemos um desafio hoje de trazer os estudantes para conhecer um pouco das possibilidades que o mundo oferece. Eu quero te agradecer pela participação no nosso programa, nosso papo foi bem interessante em relação à educação. A gente poderia ficar aqui mais 3 horas falando disso, certamente, né? Eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom falar de educação, que é o que eu vivo praticamente 24 horas por dia. E sempre que precisar estou à disposição. Agora precisamos pegar uma praia, né? Opa! Esse foi o programa Tá Pego dessa semana. A gente volta na próxima semana com um novo programa e a gente já volta para o nosso cenário também na próxima semana. Fique ligado nas nossas redes sociais, o programa Tá Pego
e MRM TV Online no Facebook, o nosso Instagram, Programa Tapego, e o canal no YouTube, youtube.com/Programa Tapego. Fique ligado, fique com a gente. Tchau, obrigado.